Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024. E o mercado opera no negativo agora pela manhã, com a publicação da ata da última reunião do Banco Central Americano no radar de hoje. Lá na Ásia, hoje o fechamento ficou majoritariamente negativo, com o Japão recuando, mas na China o viés foi de alta, com o mercado lá reagindo aos números do consumo durante o feriado da última semana. Lá na Europa, o viés é negativo, com os investidores europeus reagindo à temporada de balanços, que teve hoje como destaque a queda de quase 5% para as ações do HSBC, depois que o balanço do banco veio abaixo do esperado. Lá nos Estados Unidos, ontem a sessão fechou em queda, o Dow Jones caiu 0,17%, S&P caiu 0,60% e o Nasdaq fechou com queda de 0,92%. O destaque ontem lá ficou para a queda de mais de 4% para as ações da Nvidia, antes do balanço da companhia que sai hoje no final do dia. O mercado quer ver se o atual nível de preços da empresa se justifica nos números do último trimestre. Do lado positivo, o balanço da Walmart ontem veio acima do esperado e com isso as ações da empresa subiram mais de 3%, o que ajudou a segurar um pouco a queda do índice Dow Jones na sessão de ontem. Bom, hoje o evento aí principal da semana vai acontecer, que é a divulgação da ata da última reunião do Banco Central dos Estados Unidos, que manteve a taxa de juros lá em 5,25% e 5,5% ao ano. O mercado vai olhar no detalhe a documentação para recalibrar as expectativas sobre quando a taxa de juros lá deve começar a cair. Lá na CME, que é a Bolsa de Derivativos de Chicago, a maior parte das apostas acreditam que a taxa começa a cair na reunião de junho. Fora isso, hoje também tem falas de vários diretores do Banco Central dos Estados Unidos que devem comentar sobre juros e inflação, o que pode acabar também mexendo com o humor do mercado. Vamos atualizar aqui as bolsas. S&P Futuro caindo 0,23, Eurostock 600 caindo 0,09, lá em Londres o FTSE está caindo 0,81%. No Japão, o Nikkei caiu 0,17 e na China o Xangai Composite subiu 0,97. Lá o DXY, dólar index, agora está subindo 0,05% e os juros de 10 anos do mercado americano caindo 0,42%, cotado a 4,25 no anualizado. O petróleo está caindo agora de manhã, o petróleo Brent cai 0,5%, com o petróleo agora cotado a 81 dólares e 91 centavos o barril. O movimento de queda se estende, com os investidores tentando precificar a expectativa de quedas de juros e também com dúvidas sobre a retomada da economia chinesa. O minério de ferro hoje teve outra queda nessa madrugada lá na China, lá em Dalian. Hoje o minério caiu 3,98% e fechou cotado aos 124 dólares e 24 centavos a tonelada. Aqui no Brasil, ontem o Ibovespa fechou com alta, apesar da queda lá nos Estados Unidos e do preço das commodities, e com isso, nosso índice ontem teve alta de 0,68% e terminou o dia aos 129.916 pontos, quase nos 130 mil pontos. O dólar caiu 0,61 e fechou aos R$ 4,93 e a nossa curva de juros também recuou em quase todos os vencimentos e mais uma vez ajudou as ações das empresas ligadas à economia doméstica. Do lado positivo, o destaque ficou para o Carrefour, que ontem disparou mais de 10% com o mercado refletindo o balanço trimestral da empresa, que superou a expectativa na geração de caixa. Outro destaque foi a Pets, que ontem teve uma alta forte de mais de 8% depois que saiu a notícia de que o CEO e o fundador da companhia passou os 10% de participação no capital da empresa usando derivativos. Agora ele tem cerca de 43% da empresa de forma direta ou indireta. Mas o que acabou impulsionando mesmo o Ibovespa foram os bancos. O Itaú e o Bradesco subiram mais de 2% cada um, depois que o Goldman Sachs elevou a recomendação para o setor bancário e também elevou de neutra para compra a recomendação para as ações de Bradesco. Na queda, o destaque ficou para a CSN, que ontem caiu quase 5%, sentindo aí o preço do minério de ferro em queda lá na China e também o rebaixamento da recomendação aqui da XP de neutra para venda para as ações da companhia. A Vale ontem caiu 2,19%, também sentindo a queda do preço do minério de ferro lá na China e com o mercado esperando o balanço da mineradora que vai sair na quinta-feira amanhã. A Petrobras ontem caiu também 1%, seguindo a queda do petróleo no mercado internacional e também refletindo a notícia de que o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, manteve uma cobrança de mais de 9 bilhões de reais contra a estatal. Bom, a agenda de indicadores aqui hoje está vazia, o mercado deve ficar de olho no encontro entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, em que eles devem discutir mais sobre a proposta de reoneração da folha de pagamento. Na nossa temporada de balanços, vai sair o resultado da VEG, agora antes da abertura de mercado, e já depois do fechamento vão sair os resultados do Grupo Pão de Açúcar e do Açaí. Bom, esses são os destaques para hoje, eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.